Bom, quais são os parâmetros, né, que a gente vai avaliar numa gasometria, né, independente dela ser arterial ou venosa, né, a gente tem alguns conjuntos de itens, né, que esse tipo de análise vai realizar. Um deles é o pH, né, o pH do sangue, né, já que é essa amostra que a gente vai estar avaliando. Ela vai servir para a gente avaliar se o sangue está dentro daquela faixa estreita de pH que ele deve ficar, né? Que é de 7,35 a 7,45, tá? Ou se ele está numa situação de acidose ou alcalose, tá? Ele fora, né, muito discrepante do valor normal, ele ainda assim indicaria, né, um desequilíbrio dos valores ácidos bases. Só que a gente tem uma questão aqui, ó. Um pH normal não indica necessariamente a ausência de um distúrbio ácido básico, porque a gente pode ter um grau de compensação, né, do nosso metabolismo. Eu posso ter o sangue com pH normal, mas eu posso ter outros órgãos que estão trabalhando ali em excesso, né? A gente comentou a respeito do sistema tampão e a gente viu que pulmões e rins vão estar envolvidos nesse processo aí de equilíbrio, né, desse pH. Só que às vezes eles podem estar sendo tão exigidos que vão manter, né, o pH sanguíneo dentro de uma faixa normal. Só que esses órgãos podem começar a ficar sobrecarregados, né? Então, a custa de manter, né, o pH dentro da faixa estreita, eu estou sobrecarregando e posso gerar um quadro de insuficiência, né, um quadro onde esses órgãos não vão estar trabalhando dentro do seu correto, né, e eu posso sofrer um desgaste aí, uma falha, né, tanto pulmonar quanto renal nesse meio do caminho, tá? Então, eu não posso avaliar só o pH sem olhar os outros itens que a gasometria me dá que um pH dentro da faixa normal não necessariamente vai ser o indicativo de que o indivíduo está saudável. Ele pode estar tendo uma compensação metabólica, né, de outros órgãos ali. Pressão parcial de oxigênio, que a gente chama de PO2, tá? Ele vai avaliar a eficiência da troca de oxigênio entre os alvéolos e os capilares pulmonares, tá? Então, é o quanto esse oxigênio está passando, né? Tanto do capilar para os alvéolos, quanto dos alvéolos, perdão, quanto esse oxigênio está passando dos alvéolos pulmonares, né, para os capilares que estão ali ligados a eles, né? Então, a gente já comentou a respeito disso quando falamos globalmente como é que funciona o processo de respiração, né? A gente tem um sistema respiratório para captar esse oxigênio que vem do ambiente, e uma vez que esse oxigênio chegou lá nos alvéolos pulmonares, ele passa pro capilar sanguíneo, que é onde ele vai se ligar com as hemácias, né, para ser transportado ali pelo organismo inteiro. Então a PO2 ela vai avaliar essa pressão, quanto esse oxigênio, qual é a eficiência com que esse oxigênio está passando ali dos alvéolos para os capilares. PCO2 é o caminho inverso em relação ao gás carbônico, né? O quanto esse gás carbônico está passando do sangue, né, do capilar, para os alvéolos pulmonares, né? Então, só para a gente lembrar, a hematose é esse processo de troca gasosa, tá? Eu tenho um oxigênio que está passando ali dos pulmões pro sangue, tá? Então, ele está saindo da forma gasosa, passando ali para a forma dissolvida, e eu tenho o gás carbônico que está fazendo o caminho inverso, né? Ele veio sendo trazido como resíduo metabólico, passando para os alvéolos pulmonares para ser expelido ali pelo sistema respiratório. A concentração de bicarbonato, né? A gente já falou quando falamos de sistema tampão, né? O quanto esse bicarbonato está sendo formado ali, qual é a quantidade dele no corpo. Excesso de base, que é o que a gente chama de BE, né? Se o excesso de base está alto, significa dizer que essa pessoa ganhou bases, então ela está alcalinizando o meio. Se esse excesso de base está baixo, ela está perdendo bases, então ela está acidificando o meio, tá? E a saturação de oxigênio, tá? Então é o percentual, né, entre o oxigênio e a capacidade de oxigenação que essa pessoa tem.